Olá, pessoal. Vamos falar um pouco sobre por que fornecer conteúdos de valor aos cargos operacionais, né? Eu sou Regina, da Ross Consultoria, estamos aí no mercado há 30 anos e isso daqui é fruto da minha experiência com as inúmeras empresas aí que a gente atendeu e atende no Brasil inteiro. E o foco são cargos simples, cargos de operação. Motorista, auxiliar, ajudante de produção, caldeireiro, motorista, enfim, pessoas que estão na empresa nos cargos da base da pirâmide. Esse é o público que eu estou chamando aí dos cargos operacionais, né? Então, por que a gente precisa oferecer conteúdo de valor para essas pessoas? Eu sempre observo que as empresas elas oferecem para esse público são treinamentos de segurança, de EPI e normas e procedimentos. Eles nunca têm um treinamento que faça algo a mais além disso. Não é uma coisa que a gente vê nas empresas. Desde o ano passado eu comecei nessa jornada focando no operacional e essa é vamos dizer, é a minha paixão, adoro fazer isso, me identifico com esse público e acredito que eles comigo. E foram aí nesse último ano mais de 7.000 pessoas desse nível que participaram aí dos treinamentos, das palestras que a gente deu em empresas de grande porte. Então vamos lá. Por que você tem que dar um conteúdo de valor para o teu cargo operacional? Eu parto de um princípio que a formação humana ela deve preceder qualquer formação técnica. Então seja lá o que o cara fizer, ele nem que seja varrer o chão, ele tem uma técnica para varrer aquele chão, né? Se for um motorista de caminhão, ele tem que ter a técnica da condução, da economia de combustível. Se ele for um operador de caldeira, ele tem que ter a técnica para fazer aquilo lá. Então a gente se preocupou durante muitos anos em formar e contratar pessoas com a capacitação técnica, né? Que faz parte da eliminação. Se eu estou procurando um profissional do controle de qualidade e ele não tem uma formação em controle de qualidade, ele está eliminado. Mas uma vez que você fez essa peneira e botou essa pessoa dentro da empresa, você precisa ajudar, colaborar, incentivar no desenvolvimento dessa pessoa. Por quê? Porque uma pessoa com mais valor, mais ciente do que ela faz, mais consciente do papel dela no trabalho, na sociedade, na família, na vida, ela vai dar um resultado diferente para você, mas muito diferente. Então, olha só. Os valores humanos, eles têm que preceder esses valores do trabalho. Então, quando você der um conteúdo operacional, qual é esse conteúdo que eu tenho que dar, além de EPI ou de normas e procedimentos? Você tem que entender que o ser humano, ele é o fim em si, ou seja, o cara está vivo, o cara tem a vida dele. Em um momento da vida dele, ele vai parar lá na sua empresa para trabalhar. E o interesse da empresa é o quê? É que aquela pessoa que você está contratando, que ela permaneça na empresa um bom tempo, né? Porque o custo do admitir, demitir é alto, né? Além da dificuldade que a gente está tendo, eu vou falar isso em outro vídeo, uma dificuldade enorme que as empresas estão tendo de contratação, principalmente dessa mão de obra da base da pirâmide, né? Então vamos lá. Então você contratou. Então você tem que dar uma educação para esse teu funcionário, esse novo colaborador, esse teu empregado, que exceda a parte técnica. Porque você imagina dar um treinamento para o cara que faz aquilo já há muito tempo, 5 anos, 10 anos, ele faz a mesma coisa, ele entende aquela técnica. Esse treinamento técnico, ele é muito comum quando a gente vê, por exemplo, na área fiscal, né? A contabilidade no Brasil é muito complicada. Então, quando você dá treinamentos técnicos na área contábil, por exemplo, na área fiscal, que no Brasil é um forfé danado, justifica você ter anualmente, semestralmente, treinamentos para atualização desse item. Porém, não é o mesmo que acontece para outros cargos, né? O cara que aprendeu a dirigir um caminhão, ele sabe dirigir um caminhão. Ah, vai mudar o modelo, vai mudar o quê? Mas ele sabe, ele tem aquele conceito, ele sabe dirigir, ele vai pegar um caminhão novo de uma forma bastante fácil. Então, a diferença
daquilo que você deve oferecer, até para ter uma manutenção dessa mão de obra operacional, que está cada vez mais difícil, é você oferecer aquilo que atenda à expectativa daquela pessoa. Então, em vez de você pensar, bom, o que vai atender o meu funcionário, o meu novo empregado? Você tem que pensar, o que vai atender essa pessoa, entendeu? A gente muda, a gente fala a mesma coisa, mas de uma outra dimensão. E o que preocupa as pessoas hoje, ou o que eu vejo no mercado, né? E o que eu vejo uma grande aderência nesses treinamentos e essas palestras aí que eu tenho dado para esse montão de pessoas. Eles buscam entender melhor, de uma forma mais humanizada, o papel deles, em primeiro lugar, na empresa, que é onde ele está. Quando você fala que vai dar um treinamento, tal, o cara já faz assim, aquele, mais um e tal. Por quê? Porque geralmente o treinamento que você dá não está atendendo aquela necessidade humana dele, que às vezes ele nem sabe identificar o que é. Então, a gente precisa oferecer um treinamento para ele, uma palestra para ele, um conteúdo para ele que vá de encontro ao momento de vida que ele está. Que é o quê? O que nós estamos vivendo? Vamos ver se você concorda comigo. Você está vivendo uma pressão desgraçada no trabalho, para ganhar dinheiro, para poder sobreviver. Você está vivendo uma pressão danada quando você olha para notícias do jornal, né? Você vê crime, você vê assassinato, você vê negócio de guerra, porque vai ter guerra, você vê negócio de ET, agora tem drone, porque não sei o quê. E tudo isso tá na pessoa. Ela pode não estar expressando aquilo de uma forma clara, porque às vezes nem sabe, mas aquilo está dentro dela e aquilo tumultua, faz um véu, sabe? E a pessoa não consegue enxergar claramente. Então, quando você chama essa pessoa para um treinamento de valor, você vai fundamentar o trabalho dentro de um cenário novo para ela. Não que ela não saiba ou ela não conheça, mas ela vai ouvir coisas que vai trazer, vai tirar um pouco esse véu dos olhos dela para enxergar o trabalho dela, a vida dela, o papel dela na sociedade, o papel dela na sua empresa de uma outra forma, né? Então, o que tem que levar para essas pessoas? Tem que levar o basicão. Sabe qual que é o basicão? Quando você fala com as pessoas, você tem que lembrar que o ser humano, ele tem virtudes, né? O que são as virtudes, né? No caso da empresa, são responsabilidade, empatia, a justiça, a lealdade. Você já ouviu falar dessas palavrinhas aí? Pois é, essas palavrinhas estão meio demodê, mas isso está dentro de cada ser humano. Ele só não entende como é a aplicação disso no dia a dia dele, tá? Então isso ele precisa entender. Uma vez que você leva esse conhecimento de uma forma simples para ele, dá um clique na cabeça dele, sabe? Ele dá um tchan e ele muda de patamar. Ele começa a entender um pouco melhor o que ele está fazendo na empresa. Então, quando você, por exemplo, você tem muitos problemas hoje, principalmente com a moçada que entra, o pessoal é um pouco alienado, né? Assim, aquela coisa, tem que trabalhar, mas é aquela coisa repetitiva, aquela coisa operacional, e daí a pessoa entra em conflito. É muito comum hoje, para quem é de recursos humanos, você vai contratar. Daí você faz todo aquele trabalho, você contacta a pessoa, liga para a pessoa, marca uma reunião virtual, por exemplo, uma entrevista virtual, e o cara não aparece nem na virtual, o que dirá pessoalmente. Então, essa alienação hoje, tem vários motivos, vou ter um vídeo depois que eu vou explicar um pouco melhor isso aí, mas essa alienação hoje, quando você contrata o cara, ela vem junto com ele, né? Ele é uma pessoa só, ele está com tudo aquilo dentro dele, ele vem com aquilo lá. Como que você supera ou você resgata a presença desse teu empregado, né? Você tem que trazer ele para olhar para dentro dele e ver, pô, então, o que eu chamo de dignidade? O que é dignidade para mim? Pô, é trabalhar, é levar o meu arroz com feijão para minha família, sabe? É tratar os colegas com respeito. Então você tem que explicar o significado de palavras que hoje estão em desuso. O que é lealdade, né? A gente sempre, eu sou do baby boom lá de antigamente, né? Você tinha uma lealdade para com a empresa ou as pessoas com as quais você trabalhava, qualquer que fosse a coisa, você tinha um sentido para aquilo lá.
Não era só uma troca de dinheiro por horas, né? Existia uma lealdade, fala, não, eu estou aqui porque eu me sinto bem aqui, porque eu confio aqui, aqui é o meu lugar. Você se sentia presente naquele lugar. Hoje, a alienação, quando você traz o jovem para a empresa, ele se sente alienado, né? Ele é mais um, né? E quem é que gosta de ser só mais um número, né? Ninguém gosta de ser chamado pelo número do registro, né? Que tem na folha. Então, a personalização desse funcionário vai agregar valor na operação dele, porque ele vai estar mais presente, entendendo que ali na empresa é um lugar onde ele pode exercer a presença dele, exercer as qualidades dele, entendeu? É uma oportunidade que ele tem, inclusive, para melhorar os pontos negativos que são observados nas avaliações de desempenho pelos colegas e tal. Então é uma oportunidade que ele está tendo ali de viver o momento presente, porque aquele momento não vai voltar nunca mais na vida dele. Ele vai viver aquilo lá e o dia passou, foi bom ou foi ruim, é outro dia, entendeu? Então ele precisa entender que esse momento presente é o que vai construir o amanhã bom dele. Então isso é importante de passar para ele. Além dessa reflexão entre o dia a dia, né? O peso da rotina, é todo dia a mesma coisa, eu vou chegar no mesmo lugar, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou encontrar com as mesmas pessoas, tal. Isso deve se transformar numa reflexão desse cotidiano, entendeu? Uma coisa, o fato de você fazer aquela coisa todos os dias não quer dizer que seja uma coisa ruim, quer dizer que pode ser uma coisa boa, uma coisa que te leva a uma certa estabilidade, a um certo conforto, aonde você se sente acolhido, aonde você tem ali os seus colegas. E tudo isso hoje parece que está sendo massacrado nas empresas porque não se salienta essa parte boa do trabalho, né? Então a gente fica preocupado muito em dar treinamento de PI e comportamento, treinamentos comportamentais, mas não dá a essência do negócio para o cara ter um tchan na cabeça dele, ter um raio de luz na cabeça dele para ele poder suportar ele mesmo em primeiro lugar, porque essa é a dificuldade, né? E estar presente naquilo que ele faz, fazer um bom trabalho, ter um bom desempenho. Isso é possível para todo mundo, até para aquele funcionário que você pensar, aquele mais cricazinho, aquele mais difícil assim de lidar, que nunca faz ou está onde deveria estar, ou nunca faz aquilo que deveria estar fazendo. Até esse cara, na hora que você tira um véu dos olhos dele, ele começa a ter uma outra visão sobre o trabalho. Então, a formação humana, voltamos lá, deve preceder qualquer formação técnica. A formação técnica, tranquilo, gente. Mas quem é que está se preocupando nas empresas em dar uma formação humana? Porque essas pessoas não têm, às vezes, oportunidades. Não estudam, não gostam de ler. E se você vê hoje, né, como a gente... por exemplo, outro dia eu fui no cinema. Era um filme estrangeiro, acho que era... não sei se era americano, sei lá, era um filme estrangeiro. Mas não tem mais legenda, tudo vem dublado, né? É a maior dificuldade, então tudo parece que é feito para você emburrecer, né? Então as pessoas não têm mais nem o hábito de ler, né? Ler se tornou uma arte hoje em dia, alguém saber ler alguma coisa, porque tudo é no ouvido, e mesmo o ouvido, ele parece que está treinado para ouvir só determinadas coisas, e não as outras coisas que são as mais importantes. Então o peso dessa mídia, dessa massificação, vai oprimindo o cara, ele nem sabe, né? Então a gente tem aquele jovem que tem a opinião de tudo, mas não sabe nada, né? E quando você oferece uma palestra, um treinamento de qualidade, a coisa muda. A coisa muda e as experiências que a gente tem assim no dia a dia de mercado, nas empresas, é uma mudança muito importante. Você pega, por exemplo, um assunto pontual que você queira resolver na sua empresa. A última que eu tive aí, por exemplo, foi um assunto de assédio. Eles queriam, numa determinada filial grande, eliminar o assédio moral e sexual. E a experiência depois do trabalho que foi feito lá foi uma coisa simples, não pensa que é coisa complicada, não. Simplesmente levou aquilo a uma dimensão assim mínima, tá? Assim, eu diria que praticamente está extinto. Então, quando você sabe aonde você tem que dar a pancada, onde você tem que acertar, o alvo que você tem que acertar para a coisa mudar,
fica muito mais simples. Não tem coisa muito complicada, não tem coisa muito demorada, porque esse público é um público objetivo. Se você der alguma coisa além de uma hora e um pouquinho, já vai dar overdose. Eles não têm o costume de atenção, de foco, são outros véus também. Então, você precisa dar essa capacitação para poder ter esse retorno, né? E aí ele começa a ficar esperto. Quando alguém falar alguma coisa, a atenção dele, o foco dele já vai ser outro, né? Então a gente precisa começar a passar para esses funcionários, esses empregados operacionais, um conhecimento e uma clareza da humanidade dele e do relacionamento entre as pessoas de um nível diferente do que ele conhece, tá? Bom, aí a gente pode falar um pouco também sobre a formação versus a existência, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É o antigo, a coisa que eu já falava em 1900 e bolinha, é a diferença entre o ser e o fazer, né? Então, a gente tem, nesse trabalho operacional que eu estou me referindo nas empresas, é o fazer, né? O cara tem que limpar, tem que operar, tem que dirigir, tem que limpar a caldeira, tem que fazer pallet, tem que não sei o que, é o fazer. Só que aí vem a coisa que eu falo, né? Antes do fazer, tem que ter o conhecimento humano, tem que ter a formação humana antes da técnica. Então, aquilo ele já sabe fazer. Se não souber, vai aprender rapidinho. Mas e a formação humana? Entendeu? Cadê o tchan para ele entender o ambiente onde ele está, o que se espera realmente dele? O que a empresa espera? Você espera o quê? O cara que seja flash? O cara que limpe a tua sala lá em 5 minutos e está tudo certo? Eu duvido. Eu acho que o empresário, ele pensa assim, eu prefiro que faça um pouco mais devagar, mas que não me dê retrabalho, que o trabalho seja mais assertivo, entendeu? Isso a gente vai falar num outro vídeo depois, numa comparação do porquê a gente tem que ter pessoas mais velhas e mais novas no mix da empresa, né? É um mix isso daí. Então, as pessoas não podem simplesmente saber fazer, né? Elas têm que encontrar qual é o caminho do saber ser. E a empresa já arca com tantas coisas, né, que foram delegadas de educação, né? Hoje poucas, nesse nível que nós estamos falando, às vezes as pessoas não têm a oportunidade nem de ter um pai ou uma mãe ou uma estabilidade de família, né? Então, alguém tem que falar isso para eles. Se ele está na tua empresa, cara, sobrou para você, a responsabilidade é tua, né? E qual é o benefício que você vai ter disso? Nossa, primeira coisa, você vai ter um aumento de motivação. O que é a motivação, né? A motivação é aquilo que leva a tua concentração para obter aquilo que você precisa, entendeu? Isso é a motivação, é aquele gásinho que vai dando para você ter e conseguir aquilo que você precisa. E cada vez que você consegue aquilo que você precisa, você vem com uma nova motivação. Então, isso vai dar uma motivação nova para tua peãozada aí. Uma outra coisa vai ser a valorização do pessoal, porque às vezes você vê, né, e eu vejo isso muitos nos treinamentos, a pessoa chega lá, trabalha num refeitório, trabalha numa área de manutenção, o cara nem se dá, nem vê a importância tanta do trabalho dele com relação ao todo, ou ele vê uma importância desse tamanho, enquanto que a importância seria desse tamanho. Então a valorização desse profissional, através dele enxergar, né, que aquele trabalho dele serve outras pessoas, que traz o bem para outras pessoas, maior do que aquele prato que ele está lavando ou aquele chão que ele está varrendo, ele começa a ter uma outra visão do trabalho dele. Porque as pessoas, né, o trabalho é um momento da nossa vida, não é a nossa vida, né? Então a gente tem que encaixar o trabalho no momento bom na nossa vida, né? Ou seja, é uma oportunidade que você tem de deixar alguma coisa, uma herança tua naquele local que você está, naquela empresa, naquele momento que você está vivendo, de uma forma positiva, né? Então, valorização do profissional é um negócio espetacular, sabe? Isso faz um efeito, quando aplicado de uma forma correta, faz um efeito muito grande na vida da pessoa. Outra coisa importante da gente falar aqui, principalmente nessa moçada aí quando entra para trabalhar, é o combate à monotonia, né? Então, se você pega um jovem de 20 anos, 22, 23 anos e às vezes é o primeiro trabalho dele e ele não está acostumado com aquilo,
a monotonia, o dia a dia, vai matando ele, né? Vai, pá, ele todo dia a mesma coisa, aí chega segunda-feira e papapá. Então, quando você oferece alguma coisa de valor para esse teu empregado, muda essa perspectiva dele. Então a segunda-feira deixa de ser aquele drama, entendeu? E passa a ser aquela oportunidade que ele está precisando para exercer a humanidade dele, né? Do qual o trabalho faz parte. E isso, essa quebra da monotonia é fantástica quando ela acontece com um jovem, por exemplo. Outra coisa que, quando você leva um conteúdo de qualidade para os teus operacionais, é que você aumenta a resiliência deles, né? Então a gente vê a moçada hoje em dia não é resiliente, né? Hoje a gente vê assim meninas de 12, 13 anos às vezes quer se matar porque terminou com o namorado. Lá atrás, né? Na minha juventude, isso daí nem passava na cabeça nossa, né? Era uma coisa assim, a gente caía, levava as pancadas e era pé na bunda daqui e dali, e daqui a pouco você já estava de pé de novo e vamos que vamos. Essa geração que você está contratando hoje em dia não tem essa resiliência. Então, a primeira indisposição com o chefe, a primeira indisposição com o RH, o primeiro conflito que ele tiver com o colega, ele já vai jogar o arreio e falar, não, eu não preciso trabalhar aqui para ganhar o que eu ganho, eu vou trabalhar em outro lugar. Porque ele acha que indo para outro lugar, ele não vai ter aqueles problemas e vai ter em qualquer lugar, né? Isso a gente vai falar em um outro vídeo aí também sobre esse negócio, item da contratação e da aderência do empregado na empresa. Então esse aumento da resiliência, eu acho que é uma das principais coisas que a gente pode fornecer através de um conteúdo de qualidade para essa turma operacional. Então a gente tem a motivação, tem a valorização do profissional, tem minimizar a monotonia do dia a dia e o aumento da resiliência. São os itens que eu acredito que fazem maior impacto dentro desse público que eu estou tendo uma experiência, já tenho essa experiência há muitos anos, mas agora ela está muito mais próxima. Eu consigo explicar às vezes coisas complexas, né? De uma forma simples que todo mundo entende. E isso dá um retorno para mim maravilhoso, né? Então, esse conteúdo que eu estou falando para vocês, ele se chama Percepções. Vocês vão ver aqui o link dele aqui. Tem um link no canal do YouTube, que é um videozinho onde eu falo desse treinamento, dessa palestra sobre percepções. E esse conteúdo, ele pode ser inserido, por exemplo, numa avaliação de desempenho, ele pode ser inserido num outro conteúdo de processos que você queira dar, porque esse conteúdo misturado com alguma coisa técnica que você queira que o cara faça, vai potencializar o resultado de uma forma inacreditável, entendeu? Então, clica aí no link, conheça o nosso canal no YouTube, clica no link de percepções e você vai ver um videozinho que fala sobre esse trabalho focado nos operacionais. Obrigada.